Alegria estar com vocês. Graças a Deus que nos permite ter esses tempos juntos, para nos encorajar mutuamente naquilo que glorifica o Senhor, naquilo que edifica a igreja, e para nos despertar mais uma vez para o chamado que Ele tem para nós. Por isso eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor em Atos, capítulo 17, e nós vamos ler do versículo 16 até o 31. A palavra do Senhor nos diz assim: Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga, entre os judeus e os gentios piedosos. Também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Essa é a palavra do Senhor. Eu não vou fazer exatamente uma exposição do texto, mas a gente vai ler alguns textos enquanto a gente medita nesses 3 dias, e eles vão servir para formar a cama sobre a qual a gente repousa enquanto medita, reflete, considera esses temas que nos são propostos. Mas primeiro, vamos fazer uma oração, pedir a graça do Senhor. Deus bendito, nós te louvamos pelo imenso amor, pela graça do Senhor infinita que nos alcançou e que nos permite estar hoje aqui com corações abertos e desejosos de ouvir a tua voz, de ser encorajados e tratados pelo Senhor. Ó Pai, nós queremos de fato ser despertados, queremos ser trabalhados, queremos ser direcionados, queremos ser pastoreados por Ti. Então suplicamos, fala conosco nesses dias. E agora, enquanto focalizamos a nossa atenção nessa fala, pedimos ao Senhor que pela Tua graça nos abençoe, ajuda-nos a vencer o cansaço, ajuda-nos a manter a concentração,
ajuda-nos a ter olhos e ouvidos atentos e faz borbulhar dentro de nós aquilo que vamos ver e ouvir, para que essas coisas produzam bom fruto para a tua glória. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu e a minha esposa casamos em janeiro de 2011, já tem um tempinho, e nós escolhemos de lugar para ir para a nossa lua de mel, a Argentina, Buenos Aires. Bom, tem uma longa história aí, a gente queria Gramado, mas estava mais caro ir para Gramado do que ir para Buenos Aires, então a gente decidiu ir para lá, deu certo, chegamos lá em Buenos Aires, e algumas pessoas antes da viagem já tinham me dito, olha, fica esperto, porque, bom, não sei se tem algum argentino por aí, se não, sinto muito, se tiver, sinto muito, mas alguns me disseram, olha, os taxistas lá costumam levar vantagem em cima de turista, então fique esperto para você não dar muita pinta de turista, senão você vai ser enganado fácil. E bom, qual é o meu recurso de defesa? O que eu escolhi para não dar muita pinta de turista? Eu já tenho uma cara meio de peruano, indiano, índio, alguma coisa nesse sentido, né? Mas eu decidi inventar de usar um portunhol para tentar falar o mais enrolado possível, para ver se, de alguma forma, taxistas e outras pessoas não me considerariam um turista, um estrangeiro total. É claro que isso não ia dar muito certo, né? A gente entrava no táxi e eu começava a tentar enrolar o meu espanhol, a Ivonete, coitada, sentia um pouquinho de vergonha alheia, se abaixava no canto assim, meio que quase tentando dizer, eu não conheço ele, embora eu tenha acabado de casar com ele. Mas quando o taxista respondia e falava no espanhol de verdade, eu não entendia nada. E às vezes quando eu queria falar alguma coisa, eu não tinha vocabulário suficiente, não saía nada certo. A comunicação não funcionava. Imagina o quão ruim é você estar no meio de pessoas que você não entende direito. Ou imagina o quão ruim é você tentar se comunicar a um grupo ou a uma multidão de pessoas sem que elas consigam entender você. De certa forma, o nosso primeiro tempo agora juntos essa noite é sobre isso. E está tudo bem. Nós vamos falar sobre a importância de expor o Evangelho no nosso contexto cultural, para que nós verdadeiramente entendamos quem são as pessoas a quem nós estamos falando, e para nós não criarmos barreiras para as pessoas que nos escutam. Qual é a importância de expor o Evangelho no nosso contexto cultural? A gente vai pensar um pouquinho sobre isso nessa noite. Basicamente, a gente pensa em 3 movimentos. Primeiro, observando a mensagem do Evangelho, depois, observando a mensagem desconectada, e terceiro, a mensagem do Evangelho conectada ou falando a nossa cultura. 3 coisas simples. Primeiro, a mensagem do Evangelho. Bom, todos nós aqui concordamos com o valor, com a importância do Evangelho. Aliás, nós carregamos no peito o nome evangélicos, embora alguns já não achem mais tão interessante usá-lo. Mas de modo geral, nós somos os evangélicos, nós somos o povo do Evangelho, e nós sabemos da importância do Evangelho. Porém, antes mesmo da gente sair falando sobre como é que nós vamos proclamar o Evangelho, existe uma pergunta que precisa ser feita. E a pergunta é: nós entendemos o que é o Evangelho? Isso está claro para nós? Para muitos de nós, o Evangelho é o arroz com feijão da vida cristã. Talvez aquele conteúdo que você ministre para incrédulos ou para novos convertidos, a fim de que eles tenham então essa primeira papinha, sabe, o elemento mais fraquinho e mais básico, para que depois a pessoa possa desfrutar de um alimento mais sólido ou de uma comida mais consistente. Só tem um problema: essa compreensão é enganosa. Não apenas o Evangelho não é
uma papinha, ele é todo o nosso banquete por toda a nossa caminhada cristã. Como a compreensão do Evangelho não é tão comum e popular como nós imaginamos. Um sociólogo norte-americano fez uma pesquisa entre adolescentes e jovens lá nos Estados Unidos. O nome dele é Christian Smith. Ele publicou os resultados dessa pesquisa em mais de um livro, falando sobre a expressão religiosa de adolescentes e jovens nos Estados Unidos. Bem, parte dessa pesquisa envolvia fazer questionários com jovens e adolescentes criados em igrejas tradicionais protestantes. E depois de algum tempo fazendo essas pesquisas, ele chegou à conclusão que dizia o seguinte: o cristianismo foi substituído por uma outra expressão religiosa dentro desses grupos. A religião predominante entre jovens e adolescentes de igrejas cristãs não é mais o cristianismo, mas é o que ele chamou de deísmo moralista terapêutico. Alguém já ouviu falar sobre isso? O que é o deísmo moralista terapêutico? Ele juntou esse termo, ou ele cunhou isso a partir de 3 termos de 3 correntes distintas. E como é que ele chegou a essa conclusão? Nas perguntas que ele fazia para esses adolescentes e jovens, uma delas era: bom, como é que você vê o relacionamento com Deus, a presença de Deus? E alguns diziam assim: olha, Deus não interfere na nossa vida. No máximo, Deus interfere se você pedir que Ele se envolva. E ele dizia: puxa, isso é muito parecido com uma corrente lá do século XVIII chamada deísmo, que Deus é uma espécie de relojoeiro, dá corda no mundo e deixa o mundo viver por conta própria. Ele não se envolve. Ele perguntava sobre qual era o ponto, qual é o objetivo, para que a religião serve. E ele menciona lá que um dos adolescentes respondeu: olha, a religião, no fim das contas, serve para você não se comportar como um idiota, para você ser uma pessoa boa, tolerante, enfim. E ele dizia: puxa, isso é muito parecido com o moralismo, a religião como basicamente uma série de preceitos morais. Tinha um terceiro grupo, terapêutico. Qual é o papel da religião na sua vida? E muitos deles diziam: é fazer você se sentir bem consigo. A religião serve para você se sentir bem. E essa é a mentalidade do bem-estar, a mentalidade terapêutica dos nossos dias. Ele resumiu isso então e disse: a maioria dos jovens de igrejas cristãs já não sabe mais o que é o Evangelho, o que é o cristianismo. Para eles, cristianismo agora é sobre um Deus que não intervém, é sobre uma proposta que só tem um valor moral, e é sobre fazer você se sentir bem consigo. Então, se nós estamos pensando em proclamar o Evangelho, a primeira coisa que a gente precisa resgatar é a mensagem do Evangelho. O Evangelho não é sobre um Deus que não intervém. O Evangelho é sobre o Deus que enviou o seu Filho. O Evangelho não é sobre como eu e você podemos ser pessoas melhores, mais tolerantes ou mais felizes. O Evangelho é sobre como nós, pecadores, fomos resgatados por meio da obra completa de Cristo. O Evangelho não é sobre como eu e você podemos nos sentir bem conosco, encontrar paz interior ou algo assim. Aliás, por vezes, o Evangelho vai produzir efeitos negativos, no sentido de eu me sentir mal comigo, para eu encontrar o perdão e a graça do Senhor. O Evangelho é sobre Cristo e não sobre nós. E por isso essa mensagem primeira precisa ser resgatada e percebida. Mas talvez até aqui você diga: Allen, ok, tudo certo, com isso eu concordo, nada diferente, isso eu já assimilei bem. Então a gente vai para um segundo aspecto.
que é a mensagem desconectada do contexto. A mensagem do Evangelho é uma só: a salvação se dá por meio de Cristo Jesus, somente. Mas a mensagem do Evangelho, por vezes, é tratada como uma bolha separada da realidade concreta. A mensagem do Evangelho, por vezes, é pregada como uma resposta pronta, que a gente joga nas pessoas sem entendê-las adequadamente e sem perceber as nuances, manifestações e aplicações próprias. O problema do homem é o mesmo, desde sempre. Gênesis 3 nos apresenta a queda e a origem de todas as rupturas no nosso coração. Talvez você deva lembrar daquelas 4 rupturas que aconteceram quando o homem pecou. A ruptura no relacionamento com Deus, a ruptura no relacionamento com o outro, a ruptura no relacionamento com o mundo e a ruptura no relacionamento conosco. Esse é o problema do homem. O pecado causou uma ruptura tão intensa que tudo que há em nós e nas nossas relações foi afetado. Esse é o mesmo problema em todas as culturas, em todos os lugares, em todas as épocas. Mas esse problema se expressa de formas diferentes, de formas peculiares no espaço e no tempo. E a tragédia da igreja é que muitas vezes nós não entendemos os desafios do nosso contexto específico e as expressões próprias, particulares, do problema fundamental do homem no nosso ambiente, nas pessoas à nossa volta. Um pastor presbiteriano do século passado, chamado Francis Schaeffer, nos deu um ótimo exemplo disso. Talvez você já tenha ouvido falar do Schaeffer. Ele foi um pastor norte-americano, mas ministrou na Suíça, na Europa, e ele dizia o seguinte: a igreja tem um problema muito grave de comunicação, de entendimento. Isso ficou explícito para nós no uso da expressão ou da palavra verdade. Então, se você quiser atualizar o exemplo do Schaeffer, é mais ou menos assim. Digamos que a galera que está aqui quer fazer uma espécie de impacto evangelístico, alguma coisa assim, e eles decidem, bom, vamos lá na Universidade Federal, e lá na universidade a gente vai chegar com placas e cartazes, e a gente vai colocar diante de todo mundo o cartaz dizendo: Jesus é a verdade. O que você acha que ia acontecer? Eu tenho uma pista. Primeiro, aquelas pessoas mais militantes contra a fé cristã iriam se ofender. Elas iriam talvez causar alguma dificuldade, algum problema para você. Mas eu diria que a maioria dos universitários ali presentes ia olhar os cartazes, talvez pensar um pouquinho, eventualmente fazer um joinha e seguir sua vida. Muitos deles não ficariam nem um pouco impactados ou incomodados com a sua mensagem. Existem várias razões para isso. Uma delas é a seguinte: a gente acha que está impactando com a mensagem que diz Jesus é a verdade, mas a maioria dos jovens hoje em dia nos lê e nos escuta como se estivéssemos dizendo simplesmente: Jesus é a minha verdade. Schaeffer diz: a igreja deixou de entender que o conceito de verdade sofreu uma transformação radical, e a igreja manteve o mesmo discurso, utilizando as mesmas palavras, sem perceber que ela já não comunicava mais às pessoas do seu tempo. Você está falando alguma coisa, as pessoas estão entendendo algo totalmente diferente. Não sei quantos de vocês acompanharam um vídeo que ficou viral.
se bem que já faz alguns anos, de um cara nos Estados Unidos tentando mostrar para a esposa, brasileiro, tentando mostrar para a esposa como ele falava bem inglês, como ele conseguia se virar. E eles estão lá no drive-thru e ele está no McDonald's e ele então começa a desenrolar o inglês dele lá, pedindo para a moça do McDonald's e começa a falar naquele inglês macarrônico dele, mas finalmente pede e ele faz aquela cara de vitória, né? Venci, fiz o meu pedido. Pedido longo, pediu um monte de coisa, de repente chega para ele do outro lado lá um cafezinho. Não tinha nada a ver com aquilo que ele tinha pedido, e agora ele passa vergonha diante da esposa, e a esposa, carinhosa que jogou o vídeo na internet, então agora ele passou vergonha diante do Brasil inteiro. Ele achava que estava falando uma coisa, a moça do caixa estava ouvindo algo totalmente diferente. A nossa tragédia, irmãos, é muitas vezes não entender o que é o Evangelho, mas muitas vezes, entendendo o Evangelho, não entender as pessoas do nosso tempo e não comunicar o Evangelho com clareza suficiente, aplicando-o aos desafios do nosso tempo. E aí que o exemplo de Paulo se torna tão impressionante para a gente. No texto que nós lemos, Paulo está em Atenas, ele vai ficar ali poucos dias, mas nos poucos dias que ele está por ali, ele está 100% presente na cidade. Paulo é alguém que está permeado pelo Evangelho, o Evangelho habita radicalmente o seu coração e afeta a sua visão da realidade. E com o Evangelho pulsando no seu coração, ele olha para o mundo à sua volta, e aquilo produz nele alguns efeitos e algumas respostas. A gente pode olhar para o apóstolo Paulo e perceber como pelo menos quatro posturas se desdobram daqui: observação, indignação, organização e proclamação. Como assim? O texto nos diz que quando Paulo está na cidade, ele anda pela cidade e ele observa as coisas. Aliás, é o próprio apóstolo, quando está pregando lá no Areópago, que diz: olha, eu estava andando por aqui, eu vi que vocês têm muitos deuses, né? Inclusive eu vi uma estátua ao Deus desconhecido. Paulo está ligado, ele está atento, os olhos dele são os olhos de um verdadeiro missionário. E é interessante pensar sobre isso, porque existe uma diferença significativa entre o olhar de um missionário e o olhar de um turista. O turista tem um olhar descomprometido. A gente passa pelos lugares e vê, puxa, que bonito ali, que bonito aquele outro. O nosso trajeto é sempre definido buscando a nossa satisfação. A gente não tem compromisso com a terra na qual a gente está, porque logo logo a gente volta para a nossa cidade, e é isso. O missionário é diferente. Pensa num soldado cumprindo a missão em uma cidade. A rota dele dentro da cidade não é definida pelo gosto pessoal, é definida pela missão. Ele não vai estudar a cidade apenas para descobrir onde é que tem os pontos turísticos ou o cafezinho mais interessante. Aliás, depois eu conto para vocês uma história de um café que eu decidi hoje, antes de vir aqui, e me surpreendi. A rota é definida pela missão, e ele estuda a cidade para poder servir ali dentro. O soldado mantém uma postura de atenção contínua, tanto para poder conhecer, quanto para se proteger. E assim o soldado tem um compromisso com a missão e com o lugar onde ele está. Lembre dos brasileiros no Timor-Leste. E se isso faz sentido para os soldados, para a missão que soldados cumprem, isso também faz sentido para missionários como nós nos percebemos.
enviados pelo Senhor para habitar a Babilônia e servir a Deus no meio da Babilônia. Paulo está atento, ele anda e observa. Ele reconhece os ídolos, ele percebe coisas estranhas, mas o olhar dele está vivo. Não é só isso, porque alguém ainda poderia olhar e dizer: não, eu sei o que está rolando por aí, eu entendo quais são alguns dos ídolos à nossa volta, mas é isso mesmo, tanto faz. E alguém pode simplesmente fazer cara de paisagem para a idolatria reinante na cidade. Mas olha o que a Bíblia diz sobre Paulo: o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Além de observação, nós temos indignação. Alguém que aprendeu não apenas a ficar atento, mas que aprendeu a chorar pela sua cultura. Aqui, para citar o Francis Schaeffer mais uma vez, a certa altura, lá no livro O Deus que Intervém, ele fala sobre os artistas da arte contemporânea, arte moderna e contemporânea. E tudo bem, tem muita coisa difícil, estranha, às vezes bizarra em alguma medida. Você olha um Picasso da vida e você ainda consegue respeitar o nome, mas as fronteiras vão sendo expandidas, e você tem que lidar com o Marcel Duchamp, colocando diante de você um urinol. Você tem que lidar com o Jackson Pollock, e uma pintura que, por vezes, é um negócio incompreensível. E o Schaeffer diz assim: infelizmente, os cristãos muitas vezes olham para essas expressões e só fazem zombar e sorrir delas. E ele diz: nós estamos olhando para as expressões de almas atormentadas, em formato de peças culturais, e nós ousamos zombar e rir dessas pessoas. E é exatamente nesse ponto que o Schaeffer diz: não existe nada mais feio do que ortodoxia sem compaixão. Paulo é movido pela indignação quando ele caminha no meio do povo e observa a idolatria, porque o coração dele está sensível. Ele não apenas observa e diz: é assim mesmo. O coração dele arde, ferve, porque ele está vendo homens que foram criados à imagem e semelhança do Senhor, vivendo e se voltando para deuses falsos em vez de adorar ao Deus verdadeiro. Eu e você ouvimos, ou tomamos conhecimento de músicas da Anitta, ou o último funk que foi lançado, uma nova dupla sertaneja que saiu, e nós fazemos piada com essas coisas, nós zombamos das festas e festivais, nós apontamos o dedo apenas para fazer piadinhas e gracejos, mas muitas vezes nós não aprendemos a chorar pelos homens e mulheres com a vida vazia, tentando encontrar significado em mais uma balada, em mais uma música, em mais uma festa, em mais uma série de Netflix, em mais um relacionamento. A revolta de Paulo não é raiva apenas, é uma raiva que está conectada a um tipo de ciúmes, que diz: vocês foram criados para o Senhor, por que vocês estão estragando a vida de vocês? E se eu e você só conseguimos sorrir dos nossos amigos da universidade que estão se perdendo, ou achar uma bobagem o que o colega do serviço faz no fim de semana ou nas férias,
se eu e você estamos com o coração cauterizado para almas atormentadas à nossa volta, então talvez a gente não tenha entendido tão profundamente o peso do Evangelho e do chamado que nos foi dado. Observação, indignação, organização. O texto nos diz que Paulo, observando e ficando indignado com aquilo tudo, agora começa a agir. E Paulo age segundo uma estratégia comum. Ele sempre vai na sinagoga, porque ele tem que levar o evangelho aos judeus. Ele também fala aos gentios piedosos, ou seja, aqueles gentios que haviam se convertido ao judaísmo. Mas além da sinagoga, o texto nos diz, Paulo vai para o meio da praça, para a Ágora, a praça de Atenas. E talvez, lendo o texto, a gente não tenha uma dimensão tão viva do que é isso. Porque a gente pega a referência das praças que a gente tem aqui, né? E talvez nas praças que a gente tem aqui, exista algum maluco que coloca um banquinho lá e começa a pregar e chamar as pessoas de pecadoras e mandá-las para o inferno. Mas não é exatamente isso que Paulo está fazendo, e nem é exatamente essa a praça em Atenas. O mundo contemporâneo não tem algo exatamente igual à praça do mundo antigo. Ali em Atenas, a praça funciona como um hub. Ela é o centro, o coração da cidade. Ali na praça você tem a imprensa e comunicação funcionando. É na praça que as notícias são divulgadas. Você não tem jornal ainda, né? Mas as notícias são comunicadas ali. Ali na praça você tem o mercado funcionando. É na praça que são feitas negociações das mais diversas. Compra e venda de escravos, por exemplo. A praça tem uma dimensão política, jurídica e política. Sentenças são proclamadas, pessoas são punidas publicamente. Existe algo da vida política e da vida jurídica girando em torno do que acontece na praça. Comunicação, imprensa, notícias, mercado, política, religião. Os sacerdotes dos diferentes deuses na praça faziam rituais e seduziam pessoas para adorar nos seus devidos templos. A praça funciona como um centro onde toda essa dinâmica está funcionando. E também a vida intelectual. Na praça, os filósofos discutem, apresentam as suas teses, os seus discursos, debatem ideias, e assim, o mundo acadêmico, por assim dizer, o mundo intelectual, gira em torno do que está funcionando ali na praça. E Paulo diz, onde é que eu vou pregar o evangelho? Lá no meio, no centro do coração, da vida da cidade, lá onde a imprensa e a comunicação estão, onde políticos e juízes estão, onde intelectuais estão, onde os líderes religiosos estão, lá no meio da cidade eu vou levar o evangelho para que as pessoas conheçam ao Deus verdadeiro. Hoje em dia, comunicação, notícia, discussões intelectuais, discussões religiosas, quase tudo acontece não numa praça física, mas numa praça virtual. A praça virtual jamais vai substituir o contato físico com pessoas, porque nós não somos seres sem corpo. Mas ela é um espaço que precisa ser intencionalmente habitado. Por isso, olhe para o seu Instagram ou para a sua conta do TikTok, menos como um espaço de autoexpressão e mais como a praça
em que você vai fazer missões. Observação, indignação, organização e, por fim, proclamação. Paulo escolhe o lugar e ele vai efetivamente e anuncia. E ele anuncia sem concessões. Não interessa se estarão lá os sacerdotes de outras religiões, ele vai falar do Deus vivo. Não interessa se as pessoas vão achar estranho, bizarro, ele vai falar da ressurreição de Jesus. E assim ele o faz. E a coisa se espalha tanto que ele é chamado agora a um outro espaço, ao Areópago, para falar a uma liderança intelectual e política ainda mais nichada, ainda mais separada. E ele continuará falando sem concessões. Eu e você somos chamados a expor o Evangelho no nosso contexto cultural, com observação, com santa indignação, com organização, estratégia, inteligência e com proclamação verdadeira. Eu e você somos chamados a ler, devorar a Escritura e também ler a cultura, para que nós, no meio da cultura, possamos verdadeiramente proclamar o Evangelho. Nós somos chamados a resistir e a avançar no nosso relacionamento cultural. Nós vamos resistir para não ser moldados pela cultura, mas nós vamos avançar para produzir cultura, como as músicas que ouvimos aqui, mas além disso, avançar também no meio da cidade, anunciando Jesus. Engajamento cultural é uma bênção, e nós devemos conclamar a igreja a realmente abraçar esse chamado. Mas nunca pense que engajamento cultural substitui proclamação direta do Evangelho. Não substitui. Falar de Jesus, anunciar Jesus, proclamar Jesus, apontar para Jesus. Essa é a nossa missão. E para essa missão, eu e você temos sido convocados pelo Senhor. Essa missão precisa furar a bolha. Ela precisa ir para além dos nossos espaços de conforto. Ela precisa ir para além dos espaços em que as nossas palavras são facilmente compreendidas. E elas precisarão chegar em lugares diferentes, alcançando pessoas diferentes. Tradução é um desafio. Eu encaro esse desafio praticamente todos os domingos. Quando eu vou pregar para a igreja, de certa forma, a introdução para o sermão para toda a igreja é um tempinho que eu tenho com as crianças num tapetinho, diante de toda a igreja, e eu seleciono um ponto do sermão, leio um versículo do texto que a gente vai meditar e tento apresentar para as crianças um ponto do texto dos adultos em uma linguagem que as crianças entendam. E o desafio para mim é pegar essa mensagem que pode ser para mim mais tranquilamente apresentada com a linguagem dos adultos e me virar para colocar isso em um tipo de formato que seja mais inteligível, mais acessível, mais tranquilo para as crianças. Por vezes o nosso exercício de comunicação e sensibilidade cultural é o exercício de tradução. Para nós olharmos para as pessoas da nossa sala de aula na universidade e entender que elas não têm a menor ideia do que é sacrifício vicário e expiação penal substitutiva. Mas fazer o exercício de tradução é levar esse conteúdo
de uma maneira um pouco mais clara, um pouco mais acessível, furando a bolha, para que essas pessoas ouçam a mensagem do Evangelho, a mensagem de Jesus. Por isso nós somos chamados para falar do Evangelho dentro do nosso contexto, dentro da nossa cultura, dentro do nosso tempo. E aqui não caberá apresentar tantas coisas sobre o nosso tempo, mas eu quero falar sobre um aspecto fundamental. Quando Paulo andava por Atenas, ele conseguia perceber os ídolos, porque eles estavam palpáveis ali. Mas se eu e você estivermos verdadeiramente atentos, quase que a gente consegue tocar nos ídolos à nossa volta. Porque muitas vezes eles entraram na nossa própria casa e na nossa própria maneira de enxergar o mundo. E eu quero destacar apenas um aspecto do nosso tempo que precisa ser confrontado com o Evangelho. Essa é a visão de mundo apresentada pelo Michael Gorin e o Craig Bartholomew naquele livro Introdução à Cosmovisão Cristã. Essa é a visão de mundo que eles dizem que orienta todo o Ocidente, a grande visão de mundo, a grande cosmovisão por trás da mentalidade ocidental. E o nome que eles dão, na verdade não foi eles que deram, né? Não foram eles, mas o nome dado é humanismo secular. Talvez você já tenha ouvido falar alguma coisa sobre isso. E se você quer pregar o Evangelho de uma maneira culturalmente sensível, é importante que você entenda o que está envolvido no humanismo secular. Eu volto para o Francis Schaeffer mais uma vez. O humanismo começa a ganhar forma lá no período do Renascimento. E o Schaeffer diz para a gente, olha, naquele período, existiu uma escultura que praticamente foi reproduzida mais do que todas as outras. De certa maneira, os estudiosos gostavam de utilizar essa escultura, e a mensagem dessa escultura era tão forte que fez com que ela se tornasse uma escultura muito comum. E talvez você já tenha visto alguma versão dela. É a escultura que traz assim, é um homem, e na parte de baixo você tem a pedra bruta, e à medida em que você vai subindo na escultura, tem um homem saindo de dentro da pedra. A parte de cima é o homem, bem definido, ele tem na mão um martelo, e na outra mão um cinzel, e ele está esculpindo a si mesmo. É o homem tirando a si mesmo da rocha. Observa a mensagem dessa escultura. A ideia do homem que produz a si mesmo, o homem que tira a si mesmo da rocha, o homem que constrói a si mesmo. Nos Estados Unidos, a descrição lá do homem que chegou a uma vida de sucesso é a do self-made man, o homem que fez a si mesmo, e essa é uma das maneiras de desdobrar a noção do que veio lá do Renascimento. Na nossa época nós temos uma expressão que é cada vez mais comum nos lábios das pessoas à nossa volta, talvez nos nossos, nos livros de autoajuda e nas fórmulas de motivação ou algo parecido. E a ideia é: você precisa ser o protagonista da sua própria vida. A mensagem que nós recebemos na nossa cultura é um grande avanço daquilo que desde lá dos séculos XIV, início do século XV, já estava sendo trazido. O homem que esculpe a si mesmo, que tira a si mesmo da rocha, o homem que se coloca no centro, o homem que faz a sua própria história, o homem que se torna protagonista da sua vida, o homem que é senhor de si. E enquanto eu e você caminhamos pela cidade,
Mais do que nunca, nós contemplamos pessoas que compraram essa visão de mundo e que compraram essa idolatria. Talvez vocês aqui também, nós. Quantos de nós entram em relacionamentos com aquele foco de que, se eu estiver nesse relacionamento, eu serei feliz? Você é o centro da sua história. Quantos de vocês já não pensaram em mudar de curso da universidade ou de emprego, porque vocês não estavam se sentindo realizados naquele trabalho ou naquele curso? E veja, eu não estou dizendo que você tem que amargar agora, tem que ficar no mesmo emprego para sempre. Não é esse o ponto. O ponto é que nós entendemos cada vez mais que o mundo existe para nos satisfazer, que a nossa grande busca na vida é pelo bem-estar pessoal, que nós somos senhores e protagonistas da nossa história. O fim principal do homem é glorificar a si mesmo. Por isso é urgente primeiro pregar o Evangelho para nós, dizendo: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você quer pensar em casamento? Casamento é sobre servir ao Senhor, servir a sua esposa, servir aos seus filhos. Casamento não é sobre simplesmente ter fotos bonitas para o seu Instagram e viver uma vida de conto de fadas. Casamento trará desafios, e é bom que seja assim, porque é na fornalha que nós amadurecemos, é na fornalha que o amor verdadeiro é forjado. Não é sobre nós. Serviço, trabalho, não é sobre o nosso conforto, não é sobre ganhar muito dinheiro rapidamente. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Quanto mais eu entendo que a minha vida não é sobre mim, é sobre o Senhor, e o Evangelho me ensina isso, eu fui comprado por alto preço, tanto mais as minhas disposições na vida, família, trabalho, amigos, relacionamentos, igreja, tanto mais essas coisas são transformadas, e a partir daquilo que o Evangelho produz em mim, agora eu posso andar pela cidade, dizendo para as pessoas: vocês estão buscando no lugar errado. Agora eu posso sentir a dor e a indignação de homens que foram criados para o Senhor, e que tentam encontrar aquilo que só o Senhor pode dar, em cisternas rotas, em lugares vazios. Eu e você recebemos o Evangelho, e recebemos um chamado para desenvolver sensibilidade cultural, e assim proclamar o Evangelho enquanto caminhamos pelo mundo. Eu não sei como tem sido o teu olhar até aqui, mas eu quero te desafiar, primeiro, a revisar a tua compreensão do Evangelho. Se você tem abraçado o deísmo moralista e terapêutico, é hora de voltar à palavra. Eu quero te desafiar a revisar a sua postura. Se você é desatento, se você é insensível, se você é desorganizado, se você não fala, esses são dias para você colocar diante de Deus e dizer: Senhor, mexe comigo, eu quero sair daqui diferente. E finalmente, eu quero te desafiar a olhar para Cristo, para que essas realidades primeiro sejam aplicadas na tua vida pessoal. O Evangelho é sobre como você é resgatado de uma vida voltada para si mesmo, para uma vida voltada para o Senhor, porque a glória é dele, e eu e você só descobrimos a plenitude e a alegria verdadeira quando estamos nele. Vamos orar? Senhor Deus, te louvamos, ó Pai, pelo tempo que tivemos aqui, meditando sobre esse
primeiro momento e esse primeiro tema, sobre a importância de comunicar, de pregar o Evangelho no nosso contexto cultural. E nós queremos suplicar a graça do Senhor, primeiro para conhecer a Escritura, para conhecer o Teu Evangelho, para que essa mensagem, ó Deus, cale fundo no nosso coração e assim seja sobre Cristo a nossa caminhada. Queremos também pedir a Tua graça para que, além de ler a Escritura, possamos ler a cultura e ter essa sensibilidade que nos faz estar atentos, que nos faz chorar pelas pessoas perdidas, que nos faz programar e pensar nas maneiras de alcançar e verdadeiramente falar às pessoas de Cristo Jesus. Ó Deus, mais do que nunca, homens que não temem o Senhor falam abertamente daquilo que creem, de coisas que são contrárias a Ti. Ajuda-nos a ser fiéis e cheios de amor pelo Senhor e pelos perdidos, para que possamos proclamar com fidelidade o Teu santo Evangelho, falando aos homens do nosso tempo, da nossa sala de aula, do nosso departamento no serviço, da nossa academia, do nosso condomínio, ou onde mais o Senhor nos colocar. Ajuda-nos, o Senhor nos alcançou, alcança outros por nosso meio, nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.